Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira jornada FAMESP de Segurança do Paciente. Eu sou a Mayra, trabalho no Núcleo de Segurança do Hospital Estadual de Bauru, e a próxima palestra ela vai trazer um pouquinho para nós sobre a terceira meta internacional de segurança do paciente. Para essa terceira meta, que é relacionada ao uso seguro dos medicamentos, no Hospital Estadual, por exemplo, temos implantado a prescrição eletrônica. Com esse tipo de prescrição, não é necessário que as medicações que o médico indica ao paciente sejam transcritas, evitando assim muitos erros durante a cadeia medicamentosa, ou seja, uma barreira muito importante. Agora, a doutora Raíssa vai trazer um pouquinho para nós como podemos encontrar barreiras na nossa rotina com os medicamentos que conhecemos como potencialmente perigosos. Agradeço a doutora Raíssa por ter aceito o nosso convite e compartilhar com a gente aí o seu conhecimento tanto prático e teórico, principalmente à frente aí do ISTM Brasil, né? Uma instituição reconhecida que ajuda muito na implantação de barreiras. Agradeço novamente, uma boa palestra a todos. Olá, meu nome é Raíssa, eu sou farmacêutica, atualmente atuo como docente na Faculdade de Farmácia da UFMG e como coordenadora de cursos do IFMT Brasil. E estou aqui para conversar com vocês sobre o uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos. Antes de começar, gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite, em especial a Mayra, que fez contato comigo. E espero que todo o conteúdo que eu preparei para vocês seja muito útil na aplicação, né, nos cenários de cuidado em que vocês estão inseridos. Bom, mas antes de falar propriamente de estratégias para o uso seguro de medicamentos potencialmente perigosos, eu acho importante a gente retomar o conceito de erros de medicação, uma vez que tudo que nós vamos conversar aqui tem como objetivo prevenir a ocorrência desses erros. Os erros de medicação, eles são qualquer evento evitável que pode causar ou conduzir à utilização inadequada de medicamentos ou ocasionar em dano ao paciente. Eles podem acontecer em todas as fases do processo de uso de medicamentos, desde a prescrição até o monitoramento após a administração do medicamento. E por que os erros acontecem? A ocorrência de um erro de medicação vai ser resultado da combinação de uma série de fatores ligados ao sistema de medicação, que muitas vezes é inseguro, não é pensado com foco na segurança do uso de medicamentos, e também fatores humanos, que têm sido críticos nesse momento de pandemia em que nós estamos vivendo, né? Quando eu falo de fatores humanos, eu estou falando de uma equipe cansada, sobrecarregada, muitas vezes subdimensionada para o número de leitos a serem atendidos, e ainda das distrações nos nossos ambientes de trabalho que podem aí interferir na realização de tarefas, seja uma música no ambiente, interrupções, né, durante as atividades, como, por exemplo, com recebimento de mensagens. E, então, a combinação desses fatores é que vão resultar aí na ocorrência dos erros. E, mais uma vez, como eu já disse para vocês, esse risco, a possibilidade de ocorrer um erro, vai estar presente em todo o processo de utilização de medicamentos. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde lançou um terceiro desafio global de segurança do paciente, com foco na prevenção de danos associados ao uso de medicamentos. E com o intuito de direcionar, né, as ações de governos, instituições, profissionais, nesse sentido de prevenir os danos associados ao uso de medicamentos, a OMS elegeu alguns domínios de trabalho e algumas situações prioritárias em que os pacientes estão sujeitos a um risco aumentado de sofrer um dano. Dentre essas situações prioritárias, eu destaco as situações de alto risco. As situações de alto risco dizem respeito a situações em que o paciente, seja por causa do seu quadro clínico ou da terapia medicamentosa que está sujeito, muitas vezes uma terapia medicamentosa mais complexa,
vai estar susceptível a um risco aumentado de sofrer um dano associado ao uso de medicamentos, de estar sujeito aí a um erro de medicação. Além disso, também são grupos mais susceptíveis a danos os extremos etários, idosos e pacientes pediátricos, as grávidas e também hepatopatas e nefropatas. E pensando na terapia medicamentosa complexa, a OMS elegeu ainda alguns medicamentos para serem alvos de ações prioritárias, para serem priorizados na hora de implantarmos barreiras e estratégias para prevenir a ocorrência de erros. São esses medicamentos os antimicrobianos, o potássio, cloreto de potássio concentrado, a insulina, os narcóticos, opioides, benzodiazepínicos, anestésicos, os antineoplásicos e a heparina e outros anticoagulantes. Então, não por acaso, nós vamos ter aí como medicamentos, né, alvo de ações prioritárias, os medicamentos potencialmente perigosos e os antimicrobianos. E o que são esses medicamentos potencialmente perigosos? Os medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem um risco aumentado de provocar um dano significativo ao paciente quando ocorre uma falha durante o processo de utilização do medicamento. Os erros com esses medicamentos não são mais frequentes, mas eles são mais graves, podendo resultar em danos permanentes a esse paciente ou mesmo levar o paciente a óbito. Por essa razão, é altamente recomendado que as instituições desenvolvam listas de medicamentos potencialmente perigosos e, a partir dessas listas, também pensem em estratégias para a prevenção de erros de medicação envolvendo esses medicamentos. Nós sabemos que a incidência de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos é bastante elevada. E mais do que isso, que o impacto de ações, de estratégias para a prevenção desses erros é muito positivo. Então, é fundamental que as instituições pensem em estratégias para a prevenção desses erros e tenham essas listas sempre atualizadas, de conhecimento de todos os profissionais que atuam na assistência, para que todos contribuam, atuem aí como uma barreira na prevenção dos erros de medicação com medicamentos potencialmente perigosos. Aqui trouxe para vocês dos nossos boletins, né? O boletim SMP Brasil, ele tem aí trabalhado uma série de temas relacionados à segurança do paciente e entre eles trouxe para vocês as listas de medicamentos potencialmente perigosos de uso ambulatorial, hospitalar e também instituições de longa permanência que podem servir aí, podem nortear a elaboração da lista das instituições em que vocês atuam. E as estratégias, né, de prevenção de erros com esses medicamentos, elas vão se basear em 3 princípios básicos de segurança. O primeiro, que é a base de todo esse processo, é pensar em estratégias que reduzam a possibilidade que os erros ocorram. Em seguida, pensando que os erros aconteceram, tornar esses erros visíveis para que eles sejam uma oportunidade de aprendizado, não somente para os envolvidos na ocorrência daquele erro, mas também para toda a equipe. E ainda no topo dessas estratégias, e muito importante, é pensar protocolos e diretrizes para minimizar as consequências desses erros. Então, tudo que a gente vai conversar aqui agora é basicamente estruturado dentro dessas 3 estratégias fundamentais. As ações assistenciais, né, focadas na prevenção de erros de medicação com medicamentos potencialmente perigosos, elas vão ser fundamentais para a segurança do paciente. Então, é muito importante a gente olhar para o nosso processo de utilização de medicamentos como um todo e pensar em estratégias que possam contribuir, que possam atuar como uma barreira para que, caso os erros aconteçam, eles não cheguem ao nosso paciente. Dentro dessa etapa de utilização de medicamentos, né, desde a prescrição aí até a administração, é importante a gente entender que da mesma forma que elas
oferecem um risco, né? Da mesma forma que existe um risco em cada uma dessas etapas, elas também são uma oportunidade de identificar um erro que aconteceu e interromper esse processo de utilização antes que o erro cause dano ao paciente. Então, todas as nossas estratégias, né, as estratégias que eu vou apresentar para vocês, elas estão pensadas aí dentro dessa lógica do processo de utilização e sempre pensando em como reduzir a possibilidade dos erros acontecerem, tornar os erros visíveis para proporcionar aprendizado e minimizar, né, os danos da ocorrência de um erro. A primeira estratégia consiste na adoção, na elaboração de protocolos e documentos muito claros e detalhados para proporcionar a utilização segura desses medicamentos na instituição. Para isso, é fundamental adotar múltiplas barreiras ao longo do processo, né? Pensar que como os erros eles vão ser aí uma combinação de fatores e a gente tem várias etapas dentro do processo de uso desses medicamentos, quanto mais barreiras nós conseguirmos pensar e implementar, mais seguro, né, será o nosso processo. Além disso, é importante, ao elaborar esses documentos, pensá-los de maneira a reduzir a dependência de memorização de qualquer que seja a informação sobre esses medicamentos. Então, padronizar os medicamentos e doses a serem utilizados em contextos específicos, dentro de protocolos clínicos, e tornar isso de conhecimento de toda a equipe é fundamental para que esses documentos eles sirvam como referência, né, estejam disponíveis para a equipe e reduz essa dependência de memorização daquilo, da forma como esses medicamentos vão ser utilizados. Além disso, vai ser fundamental também pensar na implantação de protocolos para tratamentos específicos. Então, no caso, por exemplo, dos antineoplásicos, de procedimentos cirúrgicos, que a gente tem aí uso de anestésicos, é muito importante que a instituição conte com um protocolo bem estabelecido para essas condições já específicas, dentro do contexto, é claro, dos atendimentos que a instituição oferece. Uma segunda estratégia que vai ser bastante importante é revisar continuamente os medicamentos potencialmente perigosos que são padronizados na instituição. Essa revisão, ela deve ter como foco prevenir erros envolvendo a semelhança de nomes, rótulos e embalagens, né? Ressaltar as diferenças entre os medicamentos, utilizando etiquetas e outras estratégias de identificação para tornar essas informações o mais visível possível e reduzir o número de alternativas farmacêuticas dentro daquilo que é possível no contexto de assistência, né? Então, no lugar de ter 3 ou 4 apresentações de morfina, por exemplo, talvez dentro do meu contexto institucional, 2 apresentações sejam suficientes. Então, é importante a gente rever essa padronização, sempre pensando em, é claro, ter medicamentos disponíveis para atender a todas as condições que são assistidas na instituição, mas também reduzir essas opções de modo que a gente possa ter aí uma lista padronizada mais enxuta, mais concisa e, com isso, prevenir a ocorrência de erros. Uma outra alternativa bastante importante, uma outra estratégia muito importante é o uso de alertas automáticos nos sistemas informatizados. Então, nesse mês de março agora, nós publicamos um boletim sobre a prevenção de erros de prescrição e dentro desse boletim a gente traz uma série de estratégias pensando na prevenção de erros, também em sistemas de prescrição eletrônica. E esses alertas, eles vão ser muito importantes dentro desse contexto. Então, é importante disponibilizar uma base de informação integrada aos sistemas, de modo que o sistema seja capaz de alertar sobre situações de risco. Uma vez que eu uso um sistema de prescrição eletrônica, é interessante verificar a possibilidade de configurar nesse sistema informações como a faixa terapêutica para cada medicamento, de modo que esse sistema emita alertas, né, de sobredosagem e subdosagem para os medicamentos potencialmente perigosos. E, é claro, avaliar
rotineiramente esse sistema, de maneira a garantir que todos os medicamentos potencialmente perigosos tenham ali alertas configurados com relação às suas doses máximas. E essa revisão rotineira, ela vai ser muito importante tanto para testar que esses alertas estão funcionando adequadamente, quanto para revisar esses alertas conforme o que for sendo percebido, né, na utilização do sistema de prescrição eletrônica, e para garantir que novos medicamentos padronizados na instituição tenham todos esses alertas, essas informações bem configuradas e disponíveis para a equipe. Além disso, é importante pensar na implantação de barreiras que vão atuar reduzindo, dificultando ou até eliminando a possibilidade de ocorrência de erros. Alguns exemplos que eu trago para vocês, o primeiro deles seria a utilização de seringas, né, para administração de soluções orais, que não se conectem ao sistema de administração endovenosa. Né? Então, dentro do possível, é altamente recomendado que a instituição utilize seringas de administração de soluções orais, e que essas seringas elas sejam identificadas apropriadamente, tanto com a identificação do paciente quanto do medicamento, né, contendo aí o nome da solução, a concentração e a via de administração. E é muito importante que elas não se conectem no sistema de administração endovenosa para evitar erros de administração por via, como é o caso que aconteceu com essa criança. Então, trago aqui um exemplo só para ilustrar. Essa criança de 11 anos, ela recebeu uma prescrição no hospital de midazolam xarope e de paracetamol solução oral. Os dois medicamentos, eles foram preparados em seringas de uso parenteral e foram administrados por via endovenosa. A criança ela ficou inconsciente por 50 minutos e ainda teve como um desdobramento utilizar, né, fazer uso de alguns antimicrobianos por vários dias em função dessa ocorrência. Então, vejam a importância de ter seringas apropriadas para a administração de cada medicamento, né, e que não seja possível a utilização dessas seringas para administração em outra via. Uma outra estratégia, né, ainda nesse sentido de pensar na implantação de barreiras, é recolher as ampolas de cloreto de potássio concentrado das unidades assistenciais e usar nessas ampolas etiquetas de alerta, como, por exemplo, diluir antes de administrar, né? Instruções aí que vão reforçar, que vão lembrar da importância de ter esse cuidado de diluir esse medicamento antes da administração. Ainda falando sobre essas etiquetas, uma outra estratégia fundamental é a identificação de bolsas de infusão com preparações de alcaloides da Vinca, né, como é o caso da Vincristina, também com a instrução sobre a via de administração. Então, tá aqui, uso somente por via endovenosa, fatal se administrado por outra via. Essas etiquetas elas vão ser muito importantes em conjunto com outras estratégias para lembrar, né, aos profissionais de cuidados que são necessários antes da administração desses medicamentos. E aí chama atenção, trazendo, né, um outro exemplo, um outro caso real, para a importância de usar nessas etiquetas mensagens positivas, mensagens com aquilo que deve ser feito. Porque muitas vezes, numa situação de cansaço, num contexto de muito estresse, de muita demanda dentro da instituição, um não facilmente vira um sim. E acaba contribuindo aí no lugar de prevenir para a ocorrência do erro. Então, aqui trouxe esse caso de uma mulher que foi admitida para controlar os efeitos adversos de um tratamento que ela fazia. Foi administrado por via intravenosa o anestésico cloridrato de ropivacaína no lugar do antitóxico mesna. Na ampola do anestésico estava escrito não usar por via intravenosa. Quando perguntada, né, sobre o que tinha acontecido, qual tinha sido o problema aí no processo que resultou nessa administração, a funcionária informou que ela tinha visto a informação sobre a via
e feito a administração seguindo a via que estava na etiqueta, mas não tinha se atentado por não utilizar desta forma. Então, é importante a gente pensar em todas as nossas etiquetas e instruções com aquilo que deve ser feito, né, orientando qual é a prática recomendada. Uma outra questão que eu chamo a atenção com relação ao uso de etiquetas de identificação de medicamentos potencialmente perigosos é para que se evite o uso de cores, né? O ISMP ele chama a atenção que a utilização de etiquetas, né, coloridas como única barreira, né, como única estratégia para a identificação desses medicamentos pode ser perigoso e causar trocas. Essas etiquetas acabam por induzir o abandono de outras medidas, de outras estratégias de segurança, como a leitura do rótulo, a dupla checagem, e ainda podem ser confundidas em função das várias outras etiquetas e pulseiras com cores dentro da própria instituição, e também porque muitas vezes nós vamos ter o mesmo profissional trabalhando em instituições diferentes e que identificam esses e outros medicamentos com cores distintas. Então, isso também pode contribuir aí para a dúvida e acabar, né, contribuindo para aumentar o risco da ocorrência de um erro de medicação. E falando sobre esse processo, pensando aí na dispensação, né, pós-prescrição, a análise de prescrição ela vai ser uma barreira adicional e vai ser fundamental, né, para a prevenção de muitos erros de medicação. Então, sempre que possível, é recomendado que seja adotada a análise de prescrição pelo farmacêutico, com foco aí na investigação, né, a respeito do medicamento, se ele é o medicamento adequado, se há algum medicamento prescrito que é desnecessário, se ele está sendo efetivo, o que deve ser monitorado para garantir que esse medicamento é seguro, se ele está sendo seguro para o paciente, se ele é a melhor opção do ponto de vista de custo-efetividade, e sempre levando essas questões para a discussão com a equipe, pensando, né, na reformulação do plano de cuidado quando necessário. A análise de prescrição, então, ela vai ser focada na indicação, na verificação de situações de contraindicação, então destaco aqui a questão dos extremos etários e da gestação, que eu já havia falado para vocês, que são questões que contribuem para o paciente ser considerado numa situação de alto risco. A identificação de duplicidades terapêuticas, a verificação da dose correta, então vai ser fundamental ter disponível a informação sobre a faixa terapêutica dos medicamentos, as doses mínimas e máximas, a via de administração e a identificação de interações medicamentosas clinicamente relevantes. E, é claro, é interessante que isso seja feito para todos os medicamentos, mas, se não for possível, priorizar prescrições que contenham medicamentos potencialmente perigosos. Uma outra recomendação com relação a esses medicamentos é centralizar os processos com elevado potencial de erros. Uma vez que a instituição possua estrutura adequada para isso, centralizar o processo de misturas endovenosas contendo medicamentos potencialmente perigosos na farmácia hospitalar. Isso contribui para a redução de interrupções, diminui os erros de cálculo de dose e também reduz, né, problemas relacionados à falta de padronização nas técnicas de preparo. Com relação a essa questão das interrupções, a gente sabe que esse é um fator muito crítico ao longo de todo o processo de utilização de medicamentos e que também é fundamental que a instituição adote protocolos, medidas para a prevenção dessas interrupções durante a realização de tarefas críticas. Pensando no armazenamento dos medicamentos potencialmente perigosos, é como eu já falei para vocês, destacar o local de armazenamento desses medicamentos, proporcionar a maior visibilidade possível na identificação desses medicamentos e tentar organizar a farmácia de maneira que a concentração mais utilizada esteja de mais fácil acesso, contribuindo também para a redução dos erros. Uma outra medida importante, que é muito discutida, é o uso
de procedimentos de dupla checagem de medicamentos potencialmente perigosos. É importante para a implantação dessa medida identificar os processos de maior risco, né, para empregar a dupla checagem independente. Então, por exemplo, a conferência de cálculos de dose para pacientes pediátricos, a programação de bombas de infusão, vão ser algumas das situações interessantes aí para implantação desse processo de checagem, e sempre que possível empregar tecnologias que facilitem e permitam a checagem automática, como o uso, por exemplo, de leitor de código de barras. Chama a atenção que a dupla checagem ela deve ser limitada a pontos mais vulneráveis do processo, tá? E é importante assegurar que ela não está resultando em negligência de outras medidas de segurança. Então, trouxe aqui para vocês algumas publicações que já discutem isso há algum tempo e que mostram que a dupla checagem ela não é suficiente para prevenir todos os erros de medicação, todos os tipos de erros. Então, é fundamental garantir que os outros procedimentos, que as outras barreiras não estão sendo negligenciadas. E ainda que é importante ter cuidado com o uso indevido, excessivo, de forma inconsistente ou isolado dessa estratégia, porque ela também pode resultar em erros quando utilizada dessa forma. Fundamentalmente, né, vai ser preciso aí, então, assegurar que a equipe saiba como fazer a dupla checagem adequadamente e que ela entenda a importância da sua realização para que esse procedimento não se torne um ritual, né, sendo realizado aí sem atenção, somente por mera formalidade, uma vez que ele está implementado na instituição, e seja, sim, utilizado como uma barreira, de fato, para a prevenção, né, para que não ocorram os erros. Uma outra questão fundamental é o acesso à informação, tanto por parte dos profissionais quanto dos pacientes. Então, é importante ampliar o treinamento de profissionais acerca dos medicamentos potencialmente perigosos, de modo que todos na instituição conheçam a lista de medicamentos potencialmente perigosos, quais são os protocolos e diretrizes para a utilização desses medicamentos, e que também tenham fácil acesso a informações técnicas sobre esses medicamentos. Eu trouxe aqui alguns exemplos de bases de dados, aplicativos que podem servir como referência para buscar essas informações técnicas. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhuma delas, são somente ferramentas que eu utilizo na minha prática, eu utilizava muito no hospital, ou que são gratuitas, aí são de fácil acesso, mas vocês vão conseguir encontrar uma infinidade de outras alternativas também que possam servir aí como suporte de informações técnicas sobre os medicamentos. Algumas instituições hoje já contam com convênios com algumas bases de dados, outras ainda não, mas é importante a gente pensar em estratégias para que essas informações estejam disponíveis desde a prescrição até a administração desses medicamentos. Independente de quais as bases que vocês escolherem usar, chama a atenção que é muito importante estar atento pela origem das informações, né, para garantir que não haja aí nenhum conflito de interesse importante influenciando nessas informações que estão sendo utilizadas, e também estar atento à frequência de atualização dessas informações, uma vez que, como vocês já devem saber, as informações na área da saúde, elas mudam muito rapidamente, então é importante garantir que as nossas decisões estão sendo tomadas em cima das informações mais atualizadas possíveis. Falando ainda sobre essa questão da disponibilização de informações, é fundamental divulgar dentro da instituição, além da lista de medicamentos potencialmente perigosos, também orientações para a administração desses medicamentos, especialmente medicamentos programados, para prevenir erros por atraso ou omissão. A gente sabe que essa tem sido uma questão delicada nesse momento de sobrecarga do sistema de saúde, mas é importante pensar em estratégias aí para a gente minimizar, né, a ocorrência de erros por atraso ou omissão. Então, trago aqui para vocês um quadro, né, com orientações para a administração de medicamentos programados.
medicamentos programados de tempo crítico e não crítico, que pode servir como uma referência para construção, para elaboração do protocolo institucional. Ainda sobre a questão do acesso à informação, tão importante quanto proporcionar acesso à informação aos profissionais é garantir que os pacientes eles tenham todas as informações possíveis para dar continuidade aos seus tratamentos de forma segura, né, e orientada. Então, é fundamental adotar dentro da instituição uma rotina de orientação do paciente, né? Trouxe aqui um fluxo de conciliação medicamentosa, em que a gente vai ter várias oportunidades de envolver o paciente no cuidado, mas no momento pré-alta vai ser fundamental oferecer todas as informações e orientações para que esse paciente seja capaz de continuar o seu cuidado, né, em casa, utilizando os medicamentos de forma apropriada e segura. Pensando nisso, algumas estratégias vão contribuir para melhorar o letramento em saúde desse paciente, né, ou seja, a sua capacidade de usar as informações que ele está recebendo em prol de boas decisões relacionadas à sua saúde. Então, nesse momento de orientação, pode ser interessante aplicar algumas dessas técnicas, como, por exemplo, fazer perguntas abertas para avaliar o entendimento do paciente sobre algum material escrito que esteja sendo proporcionado, entregue para ele. Usar uma linguagem sempre simples ao orientar o paciente. E nisso eu destaco que essa linguagem simples ela deve ser utilizada independente do nível de escolaridade desse paciente. Quando a gente fala de letramento em saúde, a gente não está falando de escolaridade, né? Nós estamos falando de uma outra habilidade que o paciente deve ter para usar uma informação em saúde para tomar uma boa decisão. E isso não necessariamente está atrelado a um nível de escolaridade maior. Se o paciente for precisar realizar um procedimento em casa, no pós-alta, aplicar um medicamento, é interessante demonstrar como ele deve fazer e pedir que ele reproduza, para que a gente tenha oportunidade de corrigir erros, né? Então, muitas instituições têm adotado, especialmente a aplicação desses procedimentos na dispensação, no pós-alta, para pacientes que vão começar o uso de insulina, tá? Então, pensar em estratégias para mostrar para o paciente como ele vai utilizar, como ele vai armazenar esses medicamentos corretamente, para garantir que ele faça isso de forma segura. Outra estratégia interessante é explicar para o paciente, né, o que ele deve fazer e pedir que ele repita as informações da forma como ele entendeu. Isso é uma oportunidade para nós verificarmos se ele entendeu adequadamente tudo o que nós gostaríamos de passar, todas as instruções. Buscar sempre falar devagar ao fornecer as instruções e, sempre que possível, substituir instruções escritas por gráficos, esquemas, figuras que favorecem muito a compreensão de informações. Aqui trouxe para vocês alguns materiais que estão disponíveis nos nossos boletins, né, para a orientação do paciente, para a inclusão do paciente nesse processo de cuidado, incluindo aqui orientações para o uso adequado de insulinas e anticoagulantes, que são, né, aí medicamentos potencialmente perigosos, mas vocês também podem buscar em outras fontes e desenvolver esses materiais conforme a necessidade, sempre procurando considerar o nível de letramento dos pacientes que são atendidos, né, e garantir que as informações estão sendo compreendidas adequadamente. Ainda vai ser muito importante, pensando nos medicamentos potencialmente perigosos, estabelecer protocolos para minimizar as consequências dos erros. Então, o erro aconteceu, né? Nós adotamos todas as estratégias que eu disse para vocês até aqui, mas ainda assim o erro aconteceu. Como a equipe vai atuar para reduzir as consequências desses erros? Né? É importante definir um protocolo institucional prevendo essas situações. Então, aconteceu um erro com um medicamento com um opioide. Qual vai ser a conduta para minimizar a consequência desse erro? E ainda, como esse erro vai ser comunicado aos pacientes e familiares? Quais vão ser os procedimentos, as estratégias que a instituição vai adotar aí para garantir a transparência com o que aconteceu
e fazer essa comunicação ao paciente, aos seus familiares de uma maneira adequada, incluindo nisso a explicação do que vai ser feito a partir da ocorrência desse erro, quais medidas vão ser tomadas para que ele não torne a acontecer, porque isso é muito importante para manter a confiança do paciente na instituição e para garantir que esse processo seja transparente e resulte em um verdadeiro aprendizado para a equipe. Por fim, é muito importante monitorar o desempenho das estratégias que estão sendo adotadas. Uma vez que eu identifico um ponto de fragilidade no meu processo de utilização de medicamentos potencialmente perigosos e decido implementar uma estratégia, é importante analisar, primeiro, como está o contexto naquele momento, se possível, né, realizar uma medição aí antes da implantação da estratégia e, posteriormente, analisar os resultados dessas estratégias de prevenção e continuar identificando ali pontos críticos no sistema de medicação que ainda possam ser melhorados, tá? A realização dessas medições antes e depois da implantação, elas são muito importantes para que a gente saiba se de fato a estratégia que nós estamos implementando, que nós escolhemos adotar, ela está sendo efetiva para o objetivo ao qual ela se propõe. Tá? Então, ter essa visão antes e depois vai ser bem importante. Assim, para prevenir os danos associados ao uso de medicamentos, é importante que haja uma compreensão clara de onde e quando os erros estão acontecendo, né? Isso vai nos fornecer aí um diagnóstico do processo. É fundamental reconhecer as fragilidades do nosso sistema de medicação. Para alguns, talvez, a identificação com as etiquetas já seja algo que está muito avançado, então isso não vai ser prioritário revisar nesse momento, mas para outros, esse é o ponto de começar, esse é o ponto de pensar a implantação. Então, esse diagnóstico ele vai ser fundamental para que a gente consiga elencar prioridades de implantação aí de melhorias, tá? É claro que cada sistema está num momento, cada processo de utilização de medicamentos, a depender da instituição, vai estar num ponto, então é fundamental a gente pensar como implementar essas melhorias. Aqui trago para vocês os indicadores que estão previstos, né, 2 boletins sobre os indicadores que estão previstos no Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Então, a gente vai ter indicadores para avaliação da prescrição, da dispensação e da administração de medicamentos, mas é muito importante que a gente consiga também pensar em outras formas de mensurar, né, a efetividade das melhorias que nós estamos implementando, para além desses indicadores iniciais que são obrigatórios. Tá? Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a vocês da organização pelo convite, a todos que me assistem pela atenção e deixar para vocês agora o meu convite, né? Nós, do ISMP, vamos ofertar agora, ainda este mês, uma segunda edição do curso de manejo e uso seguro de medicamentos na COVID-19, compartilhando aí o aprendizado durante a pandemia que pode ficar para os sistemas de medicação pós-pandemia, e vocês estão convidados a participar do nosso curso. É um curso gratuito, 100% online, e que em breve vai estar com vagas abertas ainda no final deste mês. Deixo aqui para vocês os meus contatos profissionais, meu e-mail, meu Instagram. Fiquem à vontade para me contactar, para tirar dúvidas, para que a gente possa trocar experiências. E eu espero que em breve, né, quem sabe na segunda jornada de segurança do paciente, nós possamos ter esse encontro presencial. Fiquem bem e muito obrigada.